Queridos e queridas do 9º ano do Ensino Fundamental, aqui é Eleonora Azevedo, professora de Matemática, e nesse vídeo vou resolver semana 4, volume 4 do PET de Matemática, Programa de Estudo Tutorado da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais. Antes de começar o vídeo, vou deixar um beijo especial para o meu aluno Matheus, lá da Escola Estadual Henrique Bournier, escola onde eu trabalho, e que tem sempre me acompanhando nas aulas, participando das aulas inclusive. Assim como as semanas 1, 2 e 3, esse PET fala da função afim, e nessa semana especificamente ele vai falar um pouquinho mais sobre os gráficos e sobre as raízes, o zero ou raiz de uma função. Toda vez que a gente tiver uma função e que a gente estiver falando sobre raiz ou zero, que significa a mesma coisa da função, a gente vai pegar a função e igualar a zero. Aqui ele deu esse exemplo, ó, f de x igual a 2x menos 1. O que significa a raiz dessa função? Pegar o 2x menos 1 e igualar a zero. O 2x então vai ficar igual a 1, o x é igual a meio. Meio é a raiz da função, ou zero. Eu prefiro chamar de raiz. Tem livros, tem autores que preferem chamar de zero. Isso não faz diferença, não. O que significa a raiz? Esse pontinho aqui, ó, onde ela vai esbarrar lá no eixo x, onde a minha reta, onde a minha função vai passar no eixo x. E aí ele coloca umas observações aqui pra gente. Vamos lendo juntos, ó. O zero ou raiz dessa função afim é a abscissa do ponto R de coordenadas meio e zero. Ou seja, o zero ou a raiz de f é meio. A abscissa a gente está falando lá de plano cartesiano. Eixo x e eixo y. O eixo x, ó, é o eixo das abscissas. O eixo abscissas. O eixo y é o eixo das ordenadas. Para você gravar isso, abscissas te ajuda a lembrar, tá? Então, o eixo x é o eixo das abscissas, o eixo y é o eixo das ordenadas. Deixa a prof corrigir o erro de português aqui. Abscissas e ordenadas. Então, é isso que ele falou na letra A. Meio também é a raiz da equação do primeiro grau, 2x menos 1 igual a zero. Por isso que alguns autores chamam a função afim de função polinomial de primeiro grau. Observação B aí. Outro ponto importante é o ponto B, de coordenadas 0, e olha onde está o ponto B, ó, e menos 1. Ou seja, é onde a gente esbarra lá no eixo Y. A raiz a gente esbarra no eixo X, esse ponto B aqui é onde esbarra lá no eixo Y. E é, na verdade, esse valorzinho, o menos 1. Então, vou ler de novo. Outro ponto importante é o ponto B, de coordenadas 0 e menos 1, ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas, o eixo y. Para determinar a ordenada desse ponto, basta considerar x igual a 0 e calcular o f de 0. Lá na função original, ó, 2 vezes 0 menos 1, que dá o menos 1. Observe que f de x igual a 2x menos 1, temos b igual a menos 1, concluindo que o f de 0 é igual a b. Apenas determinando os pontos R de raiz e B de B mesmo, podemos construir o gráfico da função f, que é uma reta. Alguns outros pontos pertencentes ao gráfico de f são... Ó, aí ele coloca o ponto F. Cadê o ponto F lá no desenho? Ó, o ponto F. Lembra que é x primeiro e y depois. Então, as coordenadas dele, ó, menos 2 e menos 5. C, o ponto C está aqui. Lembra que é o x primeiro. Então, menos 1 e menos 3. Professor, se colocar na ordem contrária, está errado? Está errado. Que são pertencentes ao quarto quadrante. Ao terceiro quadrante. Desculpa que a prof aqui confundiu. A gente divide o nosso eixo em quadrantes. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Então, o PET não falou disso, mas cobra isso aqui pra gente. Então, vai ser, ó, esse é o terceiro quadrante. Primeiro, é como se dividisse em 4 partes. Os quadrantes vêm daí. O ponto A, olha quem que é o ponto A. X primeiro, 3 e 5. O ponto D,
x primeiro, ó, ele está indo lá no 2 e no 3 do y. E o ponto é 1 e 1. Pertencentes, esse quadrante aqui é o primeiro quadrante. Então, completamos. Na letra D, ele tem assim, ó, logo o f de menos 2. O que significa isso? Quando o x é menos 2, olha onde que vai o ponto, no menos 5. Quando o x é menos 1, olha onde está a resposta, ó, o ponto, as coordenadas do ponto, menos 3. Quando o x é 0, o y é menos 1. Quando o x é meio, 0. Quando o x é 1, ó, vai no 1, a resposta é o y. Quando o f de 2, o que significa o f de 2? Quando o x é 2. Quando o x é 2, onde que o ponto bate? Ó, lá no eixo y, no 3. Aqui, quando o x é 3, subiu, 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 bateu lá no a. Onde que o a bate? Ó, no 5. Então, f de 3 é igual a 5. Essa é a ideia. Lembra que a função é f de x. Então, se eu coloquei um número aqui dentro, no lugar do x, lá no meu gráfico eu tenho que olhar esse número no eixo x. Vamos para a atividade mesmo, que aqui que ele chamou de atividade 1. Analise o gráfico da função f de RR, reais abaixo, e preencha as lacunas corretamente. Então, ele colocou ali. A função é definida por 4 sentenças e seu gráfico é construído por 2 semirretas e 2 segmentos de reta. No intervalo, ó, de menos infinito até o zero, então é essa primeira parte, eu vou fazer assim, vou chamar de 1 aqui. Então, é essa primeira parte, parte 1. A função f é definida por menos meio de x menos 1. Essa é a lei de formação de uma função afim, sendo a igual a menos meio e b igual a menos 1. Fizemos isso todas as semanas desse volume do PET. Logo, no intervalo de menos infinito até zero, a função é estritamente, ó, o a é negativo, então ela é decrescente. Para determinar essa lei, basta observar que os pontos menos 2 e 0 e 0 menos 1 pertencem à semirreta de origem B passando por A, que é representada algebricamente por y igual a f de x, que é igual a x mais b, considerando x igual a menos 2 e y igual a 0, temos menos 2a mais b igual a 0, e considerando x igual a 0 e y igual a menos 1, temos 0a mais b igual a menos 1. Dessa última equação, vou resolver isso para você. Obtemos b igual a menos 1. Olha o que ele está falando, ó. Basta observar que ela passa por esses pontos. A, menos 2 e 0. Olha, vê se não é isso. O x vale menos 2, o y vale 0. E o b, ela passa por esse ponto aqui, 0 e menos 1. Olha o que ele faz para essa equação que eu chamei de 1 aqui. A gente vai anotar esses dois pontos, menos 2 e 0 e menos 1. E a gente vai usar essa lei, y igual a x mais b. Esse é o x, esse é o y. Esse é o x, esse é o y. Então, vai ficar 0 é igual a vezes menos 2 mais b. E aqui é a mesma coisa, ó, o menos 1 é igual a vezes 0 mais b. E a gente forma um sistema. Só que esse sistema fica mais facinho de resolver, porque, ó, vou só organizar essa equação aqui. Menos 2a, deixa eu só organizar melhor aqui. Menos 2a mais b igual a 0. E para cá, ó, o a vezes 0 dá 0. Então, vai ficar b igual a menos 1. Eu posso simplesmente substituir aqui essas duas equações, ó. Era menos 2a mais b igual a 0, só que eu já descobri que o b vale menos 1. Então, eu vou colocar o menos 1. Eu vou ficar com menos 2a igual a 1, o a igual a menos meio. Eu resolvi esse sistema. E é daí que a gente chega na função. O certo não é ax mais b? No lugar do a, eu vou colocar o menos meio. No lugar do b, eu vou colocar o menos 1, que é a função que ele deu pra gente. Esse texto todo embolado que ele colocou aqui pra gente, que na primeira leitura é difícil de entender, é isso que ele está explicando pra gente. Tá? Então, isso tudo aqui, ó, vou até fazer uma chave aqui para representar.
é para representar a primeira parte da função que nós fizemos ali. Agora vamos fazer a segunda parte. Opa, minha chave ficou grande demais aqui. Deixa eu só pegar aqui. A segunda parte, no intervalo de 0 a 3. Então, ó, no intervalo de 0 a 3, x igual a 0, y igual a 3. Nesse pedaço que ficou este desenho, ele fala assim, a função é definida por, agora ele já não deu mais. Então, eu vou chamar essa segunda parte aqui de 2. E a gente vai reproduzir a mesma coisa que a gente fez na parte 1. Eu vou escolher 2 pontos. Eu vou escolher esse ponto aqui. Quem são as coordenadas dele? Ó, 1 e 0. É o ponto que ele chamou de R. E esse segundo ponto que ele chamou de F. 3 e 2. A função é essa. Sempre, se é reta, é ax mais b. O primeiro é o x, o segundo é o y. O primeiro é x, o segundo é o y. Vamos substituir agora. No lugar do y eu coloco 0, no lugar do x eu coloco 1. No lugar do y, na equação de baixo, eu coloco 2, no lugar do x eu coloco 3. Qual que é meu objetivo aqui? Achar quem é o a e quem é o b. A minha primeira equação ficou assim, a mais b igual a 0. A minha segunda equação, 3a mais b igual a 2. Vou resolver esse sistema. Sistema cada um resolve da maneira que achar mais fácil. A que eu acho mais fácil nesse caso, trocar o sinal da equação de cima e repetir a equação de baixo. Eu tenho uma aula sobre sistemas também, procura lá no canal, tá? Então vai ficar, ó, 2a, eu somo aqui, 3a menos a, 2a, b menos b, 0, 2 menos 0, 2. Então eu vou achar aqui que o a é igual a 1. Volto em qualquer equação para achar o b. A primeira está mais fácil. Então, vai ficar a mais b igual a 0. No lugar do a, vale 1. Então, o b vai ser igual a menos 1. Então, eu achei a minha função. Originalmente, é ax mais b. No lugar do a, vou colocar o 1. No lugar do b, eu vou colocar o menos 1. Então, essa vai ser a função aqui, ó. Não precisa colocar o 1 vezes x não, tá? Pode colocar o x direto, menos 1. É uma função sendo a igual a 1 e b igual a menos 1. Logo, no intervalo de 0 a 3, a função é estritamente crescente, porque o a é positivo. Então, esse trecho aqui do exercício representa a segunda parte da função. Vamos seguindo, você já reparou aí, ó, que vai ficar bem trabalhoso essa ideia. Então, 2. Agora vamos ver, ó, no intervalo de 3 até 5, a função é definida por f de x igual. De 3 até 5, olha o que está acontecendo, ó, de 3 até 5 é esse pedacinho, que eu vou chamar de parte 3 da minha função. Ela não tem inclinação, ela é constante. O valor todo dela, ó, é igual a 2. Então, a gente coloca só o 2. Ela não variou. Tá? Logo, no intervalo de 3 a 5, a função é constante. Função constante não é função afim. Então, vou chamar aqui de 3. E, por último, no intervalo de 5 até o mais infinito. É o restante aqui da minha função. Tá? Ele fala assim, a função é definida por, mesma coisa, eu vou escolher o ponto E, são os únicos 2 pontos que a gente tem, 5 e 2, e o ponto C, 6 e 4. Quando a gente faz isso, olha o que eu vou ter, ó, 5 e 2, 6 e 4. A gente vai usar aqui 5 e 2, 6 e 4. Esses vão ser meus pontos, ó. São os pontos que eu peguei lá nas coordenadas. Quando a gente faz isso, y é igual a x mais b. Se tiver dúvida sobre o plano cartesiano, tem um vídeo aqui no canal também falando sobre o plano cartesiano. X e y, x e y. No lugar do y, 2. No lugar do x, 5. No lugar do y, 4. No lugar do x, 6. Temos essa ideia. Vou só organizar essas equações, ó. 5a mais b igual a 2.
6A mais B igual a 4. Olha o que eu vou fazer. Eu vou trocar o sinal da equação de cima toda. Quando eu faço isso, por que eu uso esse truque? Que agora eu vou somar, ó, menos 5A mais A. O B dá para cancelar, igual a 2. Já achei o A igual a 2. Volto em qualquer equação para achar o B. Vou voltar na primeira. 5A mais B igual a 2. No lugar do A, eu vou colocar o 2. Então, vai ficar 10 mais B igual a 2. O B, então, vai ser 2 menos 10, que é menos 8. Achei o A e achei o B. Quem é minha função, então? F de x igual a x. 2x mais b. b igual a 8. Menos 8, na verdade. Então, ficou aqui 2x menos 8. O A vale 2, o B vale menos 8. Essa função, o A é positivo, então essa função é crescente. Então, essa daqui é referente à parte 4 do meu gráfico. Por fim, ele fala assim, a função possui duas raízes, que são raízes, são os valores onde a função esbarra no eixo x. Ela esbarrou duas vezes, ó, o A e o R. Então, as raízes são menos 2, que é o valorzinho ali que está esbarrando no A, e 1. Então, essas são as minhas raízes, é o que ele está pedindo para gente, menos 2 e 1. São as raízes da minha função. Essa vai ser a nossa ideia. Para finalizar essa semana, atividade 2. O lucro diário em reais de uma confecção de camisas de malha é expresso pela lei de formação de uma função afim f, definida por f de x igual a 4x menos 1.200, em que x representa a quantidade de camisas de malhas produzidas diariamente por essa confecção. Então, ó, ele está falando o lucro, ou seja, o f de x, ó, lucro, dinheiro, e x representa a quantidade de camisas. Se ele vai produzir 10, 20, 30, 100, essa vai ser a ideia. Complete a tabela abaixo e em seguida construa o gráfico da função no plano cartesiano. Acho que ele pediu isso em todas as semanas do volume 4. Quando x for zero, ó, y vai ser igual a f de zero, que é 4 vezes 0, menos 1.200. Eu vou tirar esse f de zero para caber aqui. 4 vezes 0, menos 1.200. Isso vai dar o menos 1.200. Mesmo assim, não coube. Então, ó, 4 vezes 0, menos 1.200. Isso vai ser igual a menos 1.200. O que eu vou ter aqui? Quem que vai ser meu ponto, então? 0 no x e menos 1.200 do y. E se o x for igual a 300, ó, o y vai ser igual a 4 vezes 300 menos 1.200. Faz as continhas, porque aqui não vai caber. 4 vezes 300 vai dar 1.200. Menos 1.200, 0. Então, aqui vai ser 300 e 0. Essa vai ser a ideia. Agora, ele fala assim, pediu para a gente representar esse ponto no gráfico. E aí, ele deveria ter melhorado esse gráfico aqui para a gente. Olha qual que vai ser a minha ideia. Ele vai no 0 e menos 1.200. O 1.200 vai estar cá embaixo. Ó, o 1.200 está aqui, o positivo vai ser mais ou menos esse tamanho lá no negativo. Então, vai ser esse pontinho aqui. E 300 e 0. Ou seja, o gráfico da minha função vai ser a reta que passa por esses dois pontos. Esse vai ser o gráfico da minha função. Deixa eu ajeitar aqui que ela não está passando nos pontos, né? Então, esse vai ser o gráfico da função. Vou ajeitar aqui, pessoal, porque estou sem régua, mas aí você vai conseguir desenhar. Esse pontinho aqui é o menos 1.200. Depois ele fala assim, essa vai ser o gráfico. Eu imagino que aqui era para ser mais 1.200. Na verdade, não imagino isso não. Eu imagino que ele fez o plano cartesiano errado mesmo. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das abscissas? Lembra disso, abscissas.
Então, o ponto de interseção, ó, é 300 no x e 0 no y. Quais são as coordenadas do ponto de interseção entre o gráfico de f e o eixo das ordenadas? Foi o que o desenho ficou erradinho aqui, né? O eixo das ordenadas, ó, vai ser 0 no x e menos 1.200 no y. Qual que é a raiz da função? Onde esbarra no eixo x? 300. Considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? O que significa esse desenho, gente? Que para essa fábrica não ter nem lucro, nem prejuízo, para ela ficar no 0 a 0, ela tem que produzir 300 camisas. A partir de 300 camisas, ela vai lucrar e menos de 300 camisas, ela vai ficar no prejuízo. Foi o que aconteceu aqui. Se ela não produzir nenhuma camisa por dia, que é isso que representa a primeira linha, ó, o x igual a 0, ela não fez nenhuma camisa nesse dia, ela vai ficar com um prejuízo de R$ 1.200. Provavelmente para pagar funcionário, com despesa de aluguel, de luz e de outras coisas. Ou seja, para ela não ficar no prejuízo, ela tem que produzir 300 camisas. Menos que 300 camisas, ela vai ter prejuízo. A partir de 300 camisas, ela vai ter lucro. É isso que ele pediu. Considerando que a função f representa nessa questão, o que significa a raiz de f? A raiz de f significa o valor, que não vai ter nem lucro, nem prejuízo. Coloca aí com as suas palavras. A partir de 300 camisas, a fábrica vai ter lucro. Menos que 300 camisas por dia, ela vai ter prejuízo. Bom? Eu paro por aqui, encerramos a semana 4, volume 4. Não deixe de se inscrever no canal, acompanhar as redes sociais, curtir o vídeo, falar se você gostou e eu te espero na próxima semana.